Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Tiago Douglas, professor de Direito Administrativo. Estamos dando início aqui a um curso voltado à Lei Anticorrupção. Fui convidado aqui pela equipe IC3, uma equipe nova que veio exatamente revolucionar nesses cursinhos, individualizados. Então, fui convidado para que a gente possa aqui expor, o nosso trabalho, fazer um curso de Direito Administrativo extensivo logo mais. Mas hoje iniciaremos agora com a Lei Anticorrupção, uma lei de suma importância que vem sendo cobrada nos concursos públicos, vem sendo cobrado na OAB, cobrado nos concursos para delegado, procuradorias, inclusive algumas carreiras policiais. Então vamos aí dar início a essa lei bastante importante. Bom, pessoal, o sistema anticorrupção, ele vem exatamente aplicando sanções às pessoas físicas, não se aplicando às pessoas jurídicas. Daí a existência dessa lacuna. A publicação da Lei 12.846 de 2013 veio exatamente suprir essa lacuna, responsabilizando as pessoas jurídicas. Essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, responsabilidade administrativa, civil. Uma responsabilidade civil é responsabilidade judicial em âmbito civil, em que essas pessoas jurídicas elas serão responsabilizadas de forma objetiva, administrativa e civil, não há previsão de uma responsabilidade penal. Contra quê? Contra atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, observe que sempre você vai estar diante de uma pessoa jurídica praticando atos ilícitos contra a administração pública nacional, inclusive a administração pública estrangeira. Lembrando que essa responsabilidade objetiva basta a demonstração do ato ilícito, do dano causado e do nexo causal, em que o elemento subjetivo é prescindível. Quer ser prescindível? Dispensável. Então, aqui, não há necessidade da demonstração dos elementos subjetivos, que é dolo ou culpa. Basta a demonstração do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal. A Lei Anticorrupção é a Lei 12.846 de 2013. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa, civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração nacional e estrangeira. Esses atos lesivos estão previstos na lei, são praticados no interesse e benefício da pessoa jurídica de forma exclusiva ou não. Isso aqui é bastante cobrado em prova, em que diz lá que os atos, os benefícios à pessoa jurídica são exclusivos à pessoa jurídica. Pode ser exclusivos ou não, ok? Observem aqui que essas pessoas jurídicas são representadas pelas sociedades empresárias, pelas sociedades civis, fundações e associações privadas. Então, essas eu posso dizer que são os sujeitos ativos, aqueles que praticam atos lesivos contra a administração pública. Porque lá, na abrangência da lei anticorrupção, a 12.846, nós vamos ter os sujeitos ativos e os sujeitos passivos. Os sujeitos ativos são aqueles que praticam ato lesivo, que é exatamente essas pessoas jurídicas. E temos sociedade empresária, sociedade civil, fundações privadas e as associações privadas. Os sujeitos passivos são exatamente a administração pública nacional ou a administração pública estrangeira, ok? Então nós temos aqui sociedade empresária, sociedade simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como qualquer fundação, associação de entidades ou pessoas, sociedades estrangeiras que tenha sede, filial ou representação no território brasileiro. Acrescento mais uma, realmente, um particular, sujeitativo, que é exatamente essas sociedades estrangeiras que tenha sede, filial ou representação no território brasileiro. Então, recapitulando, quem são os sujeitos ativos? Sociedade empresária, sociedade simples, fundações e associações privadas, sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro. Ok? Então, muita atenção quanto a esse ponto. E não podemos esquecer que a responsabilidade dessas pessoas jurídicas independe da responsabilidade individual de quem? Dos diretores,
dos administradores, certo? Que vão responder de forma o quê? Limitada, na medida da sua culpabilidade. Não só os diretores e os administradores, como qualquer pessoa natural, seja autor, coautor ou partícipe do ato ilícito. Então, nós temos aqui que a responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade individual de quem? Dos seus dirigentes, administradores, que somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade, ok? Além delas, nós temos qualquer pessoa natural, seja autora, coautora, partícipe dos atos ilícitos. E essas pessoas aqui, que são pessoas naturais, serão responsabilizados de forma subjetiva. Nessa responsabilidade subjetiva, além do nexo causal, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, que é dolo ou culpa. Nós temos aqui, na abrangência dessa lei, eu falei dos sujeitos ativos, dos sujeitos passivos, né? Os sujeitos ativos, que são as pessoas jurídicas, né, que foram mencionadas. Agora, prestem atenção que essas pessoas jurídicas poderá haver alterações, né? Alteração contratual, poderá haver uma fusão, poderá haver uma incorporação, uma cisão entre essas pessoas jurídicas. Havendo essa fusão, essas alterações, gravem bem que mesmo havendo essa alteração, subsiste a responsabilidade da empresa sucessora, aquela que é fruto de uma incorporação, aquela que é fruto de uma fusão. Além disso, não podemos deixar de mencionar a possibilidade que prevê a lei anticorrupção da desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração das pessoas jurídicas. Quando isso é possível, pessoal? Na verdade, quando for constatado algum abuso na personalidade jurídica, em que certos agentes, né, certos administradores se utilizam de pessoas jurídicas para exatamente praticar atos ilícitos, utilizando como escudo, então poderá haver a desconsideração dessa personalidade jurídica para que possa refletir também aos agentes públicos, né, aos administradores, aos sócios que têm um poder de decisão. Isso é muito importante. Mas quando é possível essa desconsideração das pessoas jurídicas, né? Nesse caso, é possível quando, pessoal? Quando essa pessoa jurídica ela for utilizada para dissimular, quando for utilizada para facilitar exatamente os atos ilícitos, trazendo benefício a esses agentes. Nesse caso, poderá haver desconsideração, bem como também será possível quando a pessoa jurídica ela é constituída exatamente para provocar confusão no patrimônio. Essas são as duas hipóteses em que é possível a desconsideração da pessoa jurídica. Então vamos aqui. Está prevista onde? Em que a personalidade jurídica, pessoa jurídica, poderá ser desconsiderada sempre que ela for utilizada com abuso do direito para quê? Para facilitar, encobrir, dissimular a prática dos atos ilícitos. Prevista na lei, ou para o quê? Para provocar confusão patrimonial, se estendendo todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios. Mas administradores e sócios que têm um poder de decisão, de administração observado o contraditório e a ampla defesa. Já foi cobrado em prova exatamente que a lei anticorrupção não prevê a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica. Há previsão sim, ok? E o que seria, professor, essa alteração, né, das pessoas jurídicas, onde nós teremos a cisão, a alteração contratual, teremos a fusão e a incorporação. O mais cobrado é a fusão e a incorporação, em que as pessoas jurídicas, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica A, certo? Fundir, constituindo o quê? Uma empresa sucessora, que é exatamente a C. Observe que também pode haver a incorporação. De que forma? Eu tenho a empresa A, que é incorporada pela empresa B. Então, nos casos de fusão e incorporação, a empresa sucessora, ela será responsabilizada pelos atos praticados antes da fusão. Sim, mas observe que essa empresa sucessora ela vai ser responsabilizada, mas de forma restrita. Restrita a quê?
restrita ao pagamento de multa, reparação integral do dano até o limite do patrimônio que lhe foi transferido. Então, observem aí que existe uma restrição, ok? Então, recapitulando, havendo fusão e incorporação das pessoas jurídicas, a empresa sucessora responderá de forma o quê? Restrita quanto ao pagamento de multa, reparação integral do dano até o limite do patrimônio que lhe foi transferido. Não podemos esquecer também que essas empresas, sociedades controladoras, controladas, coligadas e consorciadas serão responsabilizadas de forma solidária. Atenção, responsabilidade aqui é solidária. E que também será restrita a aplicação de sanções. Restrita a multa e reparação integral do dano, ok? Então, restrita às finalidades mencionadas aqui, pagamento de multa e reparação integral do dano, ok, pessoal? Bom, pessoal, e aquelas sanções que foram praticadas antes, que não sejam restritas à multa e reparação integral do dano, por exemplo, algumas sanções como proibição de contratar com o poder público, nesse caso que são as demais sanções, eu não aplico a elas, salvo, olha só, salvo se for comprovado que essa fusão, essa incorporação foi simulada, houve uma simulação, ou quando for comprovado que é evidente intuito de... Então, nesse caso, demonstrado que a fusão, a incorporação foi simulada ou demonstrado que houve evidente intuito de fraude, elas serão aplicadas as demais sanções. Eu posso dizer que serão aplicadas sanções de forma integral, não havendo restrição quanto à multa e reparação integral do dano. Ok? Bom, aqui só para recapitular o que já foi visto, né? Exatamente as sociedades controladoras, controladas, coligadas e consorciadas, haverá uma responsabilidade solidária, restrita que ao pagamento de multa e reparação integral do dano. Bom, como havia dito, essas pessoas jurídicas, conforme a lei anticorrupção, responsável de forma administrativa e de forma judicial, que é uma responsabilidade de natureza civil, ok? Nós vamos analisar aqui, no primeiro momento, em uma responsabilidade administrativa. Essa responsabilidade administrativa, pessoal, que é conhecida exatamente como que PAR, né? Processo Administrativo de Responsabilização, onde serão aplicadas pelas autoridades administrativas duas sanções. Quais são as duas sanções? A multa e a publicação extraordinária de decisão condenatória. Então, grave bem que isso é bastante cobrado em prova. Essa multa ela vai ser aplicada no valor de 0,1, gravem bem, não é 1%, como eu já vi em questões, é 0,1% a 20%. As questões adoram colocar 1% a 30%, não é. 0,1% a 20% do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao que foi instaurado o processo administrativo de responsabilização. Lembrando que não se inclui os tributos, né? Então, nunca será inferior à vantagem auferida, quando isso for possível que a sua estimação, ou seja, a sua mensuração, né? Então, recapitulando aqui, se eu tenho, vamos supor aqui, 2022, 2023, né? E aqui 2024. Se for instaurado um processo administrativo de responsabilização em 2023, essa multa será aplicada com base o quê? Referente o quê? A o faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo administrativo. Se for instaurado em 2023, então eu vou utilizar o quê? O faturamento bruto da pessoa jurídica de 2022. Ok? Então, muita atenção quanto a esse ponto. Professor, e se não for possível a utilização, o acesso, né, desse faturamento bruto dessa pessoa jurídica, ou se não for possível mensurar essa vantagem devida, nesses casos, diz a lei que poderá ser aplicado a multa de 6 mil a 60 milhões. Então, gravem bem, quando a pessoa jurídica não for possível, na apuração, ter acesso a esse faturamento bruto,
quando não for possível mensurar as vantagens indevidas pela prática do ato ilícito. Então, nesse caso, a lei prevê a possibilidade da aplicação de multa de 6 mil a 60 milhões. Ok? Muito atenção quanto a esse ponto. Publicação extraordinária da decisão condenatória, que é outra sanção administrativa. Nós vamos aqui, pessoal, ter bastante atenção. E essa publicação tem uma periodicidade mínima. A periodicidade mínima é de 30 dias. Já vi questões colocando 10 dias, né, de publicação. Essa publicação ela tem que circular em meios de comunicação de grande repercussão. Então, 2 pontos a serem analisados aqui. A publicação extraordinária da decisão condenatória tem que ser publicado em meio de comunicação de repercussão, né, de grande repercussão, e essa publicação ela tem que obedecer uma periodicidade mínima de 30 dias. Ok? A aplicação das sanções na esfera administrativa não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano. Ou seja, foi aplicada uma sanção administrativa à multa. Significa dizer que ele vai ser eximido da reparação integral do dano? Não. Pessoal, independentemente da aplicação da multa, independentemente de qualquer sanção, sempre haverá o quê? A reparação integral do dano. Sempre haverá. Se houver demonstração do dano efetivo, sempre haverá reparação integral do dano. Gravem bem isso. Independentemente da aplicação de demais funções. Ok? A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilidade na esfera judicial, que é o que vamos analisar nos próximos slides, né? Responsabilizado na esfera administrativa afasta uma possível responsabilidade na esfera judicial? Não, isso não afasta. Ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, como também pode ser responsabilizado na esfera judicial, que é uma responsabilidade de natureza civil, ok? O artigo 6º diz: as sanções serão aplicadas fundamentalmente, isoladas ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. Sexto parágrafo segundo. Na aplicação das sanções, pessoal, aqui sanções administrativas, deve haver uma manifestação prévia de um departamento jurídico. Pode ser esse departamento jurídico, advocacia pública, órgãos de assistência jurídica ou equivalentes do ente público. Ok? Então, é indispensável, professor, antes da aplicação da sanção, manifestação prévia dessa assessoria jurídica pública, dessa advocacia pública, ou seja, em geral, do departamento jurídico do órgão público. É necessário? Sim. Diz a lei exatamente no artigo 5º, parágrafo 2º. A aplicação das sanções previstas nesse artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública, pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público, ou seja, é indispensável essa manifestação. E no artigo 7º, exatamente, serão considerados para a aplicação das sanções. Serão levados em consideração na aplicação das sanções um ponto bastante cobrado em prova. Levados em consideração. Primeiro, a gravidade da infração vai ser levada na aplicação das sanções. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Quem é esse infrator? A pessoa jurídica, porque as sanções serão aplicadas pela pessoa jurídica que praticou o ato ilícito. Então, vai ser analisada a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração. Já vi questões colocando aqui que o efeito positivo, não tem nem lógica, né, pessoal? O efeito positivo produzido pela infração, não. Consequentemente, vai ocasionar um efeito negativo para a administração pública. E que efeito negativo foi esse, né? Qual foi, em termos proporcionais, que esse efeito negativo ocasionou à administração pública? Tudo isso vai ser levado em consideração na aplicação das sanções administrativas, ok? Muito importante aqui, o inciso 6, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, ele tem que cooperar. O oitavo, muito importante. Quando aquela pessoa adota, estabelece mecanismos, programas de integridade, onde ela passa a implementar auditorias, onde ela ministra cursos para seus empregados, em que ela vai estabelecer
que seja cumprido o código de ética. Então, observe que aqui eu tenho um mecanismo, eu tenho que programas exatamente voltados para obtenção, para obediência ao código de ética. Nesse caso, vai ser considerado também a aplicação das sanções. O parágrafo único diz que o parâmetro de avaliação do mecanismo e procedimentos previstos no inciso 8º, que é o que eu mencionei, do CAPT, serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Então, nós temos que a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidade e aplicação efetiva de código de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Vai ser levado em consideração. Esse ponto aqui é bastante cobrado. O valor dos contratos mantidos pelas pessoas jurídicas com o órgão ou entidade pública lesado também. Bom, do processo administrativo de responsabilização, esse próximo ponto será analisado no próximo bloco. Finalizamos aqui com a parte dos procedimentos, né? Na verdade, os pontos que são levados na aplicação das sanções, o artigo 7º, e seguiremos aí no próximo bloco com os procedimentos administrativos de responsabilização, que é bastante cobrado em prova.